Olá, meus amores e minhas amoras, como é que vocês estão? Estamos na 7ª semana de atividades. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante e no final do vídeo a gente vai ter um bônus sobre curiosidades sobre esse assunto. Então vamos lá? Então, pessoal, nessa semana nós vamos falar sobre o período da pré-história. Todo o período anterior à invenção da escrita é chamado de pré-história. Esse período leva esse nome porque, por muito tempo, durante o século XIX, os historiadores acreditavam que só se poderia estudar história através das fontes escritas. Então, eles marcavam que a história só teria começado a partir da invenção da escrita e desprezavam os momentos anteriores a isso. Lembram que na aula passada nós falamos sobre os primeiros hominídeos, os nossos primeiros ancestrais? Então, é durante o período da pré-história que nós temos a evolução e o desenvolvimento cultural histórico dos hominídeos. Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje é sobre como os primeiros seres humanos, os primeiros hominídeos, os nossos primeiros ancestrais viviam. Notem o seguinte: a pré-história é um dos 5 períodos históricos que a gente tinha estudado. E a pré-história é o período mais longo entre todos os outros períodos que nós vamos ver, tá? Por quê? A pré-história começa há 2 milhões de anos atrás, com o surgimento do gênero Homo, e vai até mais ou menos entre 4.000 e 3.500 com o surgimento da escrita. Então é um período muito longo da história dos seres humanos. E notem também que esse período acontece antes do nascimento de Cristo. E aí vocês percebam o seguinte, que quando terminar a pré-história, como podemos ver na imagem, começa a Idade Antiga, que é o período que a gente vai estudar a partir do segundo bimestre. Eu não falei para vocês que o período da pré-história é muito grande, porque se você for olhar, ele tem mais ou menos 2 milhões de anos. É muita coisa. Como é muita coisa, nós dividimos ele em 2 partes menores. A primeira parte da pré-história nós chamamos de Paleolítico e a segunda parte nós chamamos de Neolítico. E aí a gente vai ver direitinho aqui quais são as características, primeiro do Paleolítico e depois as características do Neolítico. Paleolítico. Paleo significa antigo e lítico significa pedra. A pedra vai ser uma das principais ferramentas dos primeiros hominídeos. Então, o Paleolítico vai começar há 2 milhões de anos atrás, com o surgimento do gênero Homo, especialmente do Homo habilis, e vai até o ano 10.000 antes de Cristo, com o surgimento da agricultura. Agora vamos falar um pouquinho sobre como os nossos ancestrais viviam no período do Paleolítico. Uma das principais características desse período é que os nossos ancestrais viviam em cavernas. Notem como é completamente diferente de como vivemos hoje. Hoje nós vivemos em prédios, em casas, fazemos construções. Só que a gente tem que pensar e ter em mente que nesse período, há 2 milhões de anos atrás, a humanidade estava começando a se desenvolver. Então ela era basicamente dependente da natureza. Ela vivia e sobrevivia de acordo com o que ela encontrava na natureza. Então o abrigo natural que se encontrava na natureza eram as cavernas. Nesse período também, eles sobreviviam da caça de grandes animais ou de pequenos animais, também da pesca, da coleta de frutas, vegetais, sementes e raízes. Ou seja, toda sua alimentação dependia do que eles encontravam na natureza. Eles ainda não sabiam plantar, eles não sabiam criar animais. Os animais com que eles conviviam eram selvagens. Então, os seres humanos não sabiam fazer nada do que nós sabemos hoje. Hoje em dia, nós só fazemos isso, temos grandes indústrias de criação de animais, temos o agronegócio, porque essa galera é que foram os pioneiros nisso. Eles foram os primeiros a desenvolver tudo isso. Tá? Até passar por gerações e gerações e chegar até nós. Durante o Paleolítico eram produzidas ferramentas de pedra. Aqui eu estou mostrando para vocês como eram produzidas essas ferramentas. Eram chamadas de pedra lascada. Por quê? Você pegava literalmente 2 pedras, batiam uma na outra, até você conseguir tirar lascas dessa pedra.
E aí você ia batendo até dar um formato do que você queria. Se era uma ponta de uma lança, se era a ponta de uma flecha, ou se você queria uma faca rústica, né, uma pedra que pudesse cortar a pele ou a carne de algum animal. Então, esse período do Paleolítico também é conhecido como período da pedra lascada. Então, aqui nós temos exemplos de ferramentas produzidas nesse período, né, que os arqueologistas e os historiadores conseguiram encontrar, né, que foi produzido aí pelos primeiros hominídeos. Outra característica também desse período são as pinturas rupestres, que poderiam ser feitas dentro de cavernas ou em paredões de pedra, ou também no chão. Nós chamamos de pinturas rupestres porque rupestre significa campo. Lembrando que os nossos primeiros ancestrais, eles viviam na natureza. Eles viviam em florestas, viviam em savanas, viviam em campo aberto, né? Eles não tinham, não existia cidades ainda. Então, nos locais onde eles moravam, por onde eles passavam, eles faziam esses tipos de desenho. Os historiadores acreditam que os primeiros homens criavam essas pinturas com o objetivo de registrar o seu cotidiano, né? Ou produzir calendários, ou como parte de cerimônias religiosas, ou até mesmo como estratégias de caça. Então, por exemplo, essa cena que vocês estão vendo aqui, se você reparar, ó, você tem alguns animais aqui, né, que parecem ser bovinos, né? Você está vendo aqui, parece uma vaca, né, um boi. E aqui você tem um homem com arco e flecha. Isso daqui poderia ser uma maneira deles estarem demonstrando para as outras gerações como é que se fazia uma caça. Então, aqui a gente já percebia que há 40 mil anos atrás, nesse local aqui, né, as pessoas que moraram nessa caverna, eles tinham a capacidade de produzir pintura que acabaram, de alguma maneira, comunicando a maneira como eles viviam. Essa caverna aqui, essa pintura rupestre dentro dessa caverna, é uma das mais famosas do mundo. Ela foi descoberta na França. Ela tem mais ou menos, essa pintura tem cerca de 15 mil anos. Ela é extremamente estudada. Você está vendo aqui, inclusive, um pesquisador estudando ela. As pessoas visitam essa caverna, tá? Ela é aberta para visitação, com todo um cuidado para preservar isso daqui, para não ser destruído, para as gerações futuras também poderem estudar. Aqui está demonstrando quais são os animais que essas pessoas conviviam. Outra coisa, os pesquisadores também acreditam que essa foi uma das primeiras maneiras dos seres humanos tentarem se comunicar de maneira escrita. Lógico, aqui você não está vendo letra, você não está vendo um texto, né? Assim, da maneira como nós conhecemos. Mas aqui eles estão comunicando. Então, aqui ele está comunicando para você, por exemplo, quais eram os animais que ele conseguia conviver. Tem outras imagens que você tem a impressão de que as pessoas estavam dançando, né? Então eles comunicavam que ali eles realizavam cerimônias. Isso daqui é interessantíssimo, porque fica em Brasília. Quase não dá para perceber, mas se você prestar bastante atenção, aqui embaixo, ó, nesse paredão, isso aqui é tipo um chão, tá? De um local. Se você perceber, essa pedra que ela foi raspada, tá vendo? Aqui forma um círculo, tá vendo? Um círculo que foi raspado na pedra. E aí desce aqui um fio para cá e aqui tem outro círculo. Aqui, ó, outro círculo, raspado, outro círculo, círculo, raspado, outro círculo. Isso aqui não foi feito pela natureza. Isso aqui foi feito por um ser humano. E pasmem, isso daqui é no Distrito Federal, fica aqui em Brasília. Os pesquisadores da UNB, inclusive, acreditam que isso daqui foi feito há mais ou menos 8 mil anos atrás. Então, há 8 mil anos existiam pessoas morando aqui. Pessoas que eram da pré-história, ok? Interessante, né? Outros locais aqui perto também tem coisas como essa, como em Formosa, São Sebastião, você consegue encontrar, e os pesquisadores também já encontraram ferramentas feitas de pedra também. No período do Paleolítico, o ser humano já conseguia dominar o fogo, tá? Inicialmente, ele não produzia sozinho o fogo, ele aproveitava o fogo de algum incêndio florestal, pegava um galho de árvore, pegava esse fogo para levar para a caverna, para se aquecer, para cozinhar. Mas aí, com o tempo, eles começaram a tentar desenvolver técnicas para produzir o fogo. Uma dessas técnicas era essa daqui. Se você tem dois tipos de pedra específica, que se você bate uma contra a outra, produz faísca.
e se você bater elas perto de alguma grama seca ou palha, vai acender o fogo. Outra técnica é você pegar madeira, né, duas madeiras bem secas, e atritar uma contra a outra, como ele está fazendo aqui, né? Ele está, na verdade, girando ela nas mãos, né, mas em cima dessa tábua. E com isso você cria bastante calor. Nesse primeiro período da pré-história, que nós chamamos de paleolítico, os seres humanos eram nômades. Mas o que significa isso, professora? Nômades são aquelas pessoas que não têm uma moradia fixa. Por quê? Eu não falei para vocês que essa galera todinha aqui do paleolítico, eles não tinham, eles viviam do que eles encontravam na natureza. Então, por exemplo, eles viviam da caça. Aí vamos dizer que nessa região aqui eles caçavam zebras. E aí, de repente, essas zebras saíram dessa região porque deu um período de seca muito grande e elas não estavam conseguindo se alimentar aqui, elas migraram para outro local. Aí os seres humanos migravam atrás dessas zebras. Agora vamos falar sobre esse outro período aqui da pré-história, que é o Neolítico. Neo significa novo e lítico significa pedra, ou seja, seria o período da pedra nova, né? Em contraste, o período da pedra antiga, que é o Paleolítico. Então, o Neolítico começa com a invenção da agricultura em 10.000 anos antes de Cristo, e vai até o surgimento da escrita em mais ou menos 3.000 antes de Cristo. E sim, gente, isso que vocês estão vendo aqui é uma das primeiras formas de escrita. Não é como a gente escrevia hoje, mas isso aqui é assunto de outra aula. Tá vendo aqui? O Neolítico também é conhecido como o período da Pedra Nova ou da pedra polida, porque você está vendo aqui que as ferramentas ficaram mais precisas. Isso aqui são todas pontas de flechas feitas no período. Olha essa daqui transparente, como é uma coisa muito mais sofisticada do que aquelas primeiras que a gente viu, que eram mais grosseiras. Então isso aqui é ponta de flecha, ponta de lança, né? Então aqui ó, elas estão muito mais refinadas, muito mais cortantes do que uma cabeça de machado feita de pedra também, tá? Começam a surgir também as primeiras ferramentas específicas para a agricultura. Aqui, isso aqui são foices, martelos, enxadas para você cavar a terra. Além das pedras polidas, né, ferramentas de pedras polidas, os seres humanos começaram a produzir as primeiras ferramentas feitas de metais. Mas nesse período, o mais importante de tudo é o desenvolvimento da agricultura. Esse mapinha que vocês estão vendo aqui é um mapa que mostra o período e quando os seres humanos de determinada região começaram a plantar determinado vegetal e a criar determinados animais. Então, por exemplo, aqui na Índia foi um dos primeiros lugares e que eles começaram a criar galinhas. Eles começaram a criar galinhas aqui há cerca de 8.000 anos. Antigamente as galinhas eram um animal selvagem. Aqui você vê, por exemplo, o trigo. O trigo foi desenvolvido nessa região que hoje pertence ao Egito e também à Arábia. O bode aqui também, carneiros, vacas, ó, quer ver, ó, vacas, 6.500 anos antes de Cristo, foi o primeiro local a você criar esses animais, foi nesse período. Antigamente os seres humanos tinham que caçar esses animais na natureza. Acredita-se que eles começaram a praticar a agricultura e a domesticação de animais através da observação, principalmente das mulheres. As mulheres que iam, por exemplo, colher frutas, elas começaram a observar que quando uma semente da fruta caía no chão, ela germinava e formava outra planta igual àquela planta que depois gerava fruto de novo. E aí, o que elas fizeram? Elas começaram a pensar que, e se eu pegasse essa semente e eu mesmo plantasse na terra e botasse ela para germinar? Com isso, aconteceu o que nós chamamos de revolução agrícola, ou seja, a agricultura mudou completamente o estilo de vida dos seres humanos aqui no período do Neolítico. Por isso que é o marco inicial do Neolítico. Por quê? O surgimento da agricultura trouxe uma série de mudanças. Uma dessas mudanças, por exemplo, é a sedentarização. O que significa isso, professora?
Sedentarização é que agora os seres humanos passam a ter moradias fixas. Eles não ficam mais mudando de lugar para lugar. Por quê? Agora eles conseguem produzir seu próprio alimento. Antes eles só se mudavam, né, de que ficar indo de caverna em caverna, de lugar em lugar, porque eles tinham que caçar o alimento deles na natureza. Acabou o alimento na região, eles tinham que ir para outra região. Agora eles não precisam mais fazer isso. Porque eles aprenderam a plantar, a produzir seu próprio alimento, a criar os animais de quais eles se alimentam. Então, eles não precisam mais de mudança, eles ficam fixos. Aqui eles passam a construir, inclusive, suas próprias casas. Além disso, a agricultura trouxe outra mudança. Como eles passaram a plantar seu próprio alimento, houve uma melhoria nas condições de vida e isso fez com que houvesse também um crescimento populacional. Com o crescimento populacional e a sedentarização, você começa a ver o surgimento das primeiras cidades. Está vendo aqui? Começa a se formar as primeiras vilas, né? Primeiras comunidades pequenas, improvisadas, e a partir daí vai se formar as primeiras cidades lá no final do Neolítico, bem no finalzinho da pré-história. Então, por exemplo, aqui nós temos uma das cidades mais antigas do mundo, vocês estão vendo as ruínas dela, que é a cidade de Ur, que fica atualmente lá no Iraque. Aqui, dizem que a cidade mais antiga do mundo é a cidade de Jericó. É a cidade mais antiga do mundo ainda em atividade. Foi abandonada várias vezes por conta de guerra, por uma série de conflitos e processos históricos aí, mas essa cidade tem mais de 10 mil anos de existência. Tem mais de 10 mil anos que pessoas moram nessa cidade. Aqui tá o bônus que eu falei para vocês, que é a nossa curiosidade. Vocês sabiam que os seres humanos nem na pré-história nunca viveram com os dinossauros? Pois é, muitas vezes a gente vê isso em filme. A gente tem a impressão, né? O filme sempre põe aqui, eu botei 2 exemplos, né? O Bom Dinossauro e esse desenho animado aqui que é um pouquinho antigo, que é os Flintstones, que sempre põe os seres humanos convivendo com os dinossauros, mas nós nunca convivemos com os dinossauros. Os dinossauros, eles foram extintos há 65 milhões de anos. Aí os seres humanos só surgem há mais ou menos 5 milhões, né? Os primeiros ancestrais dos seres humanos surgem mais ou menos 5 a 3 milhões de anos atrás. Então a gente nunca conviveu com dinossauros. Mas os filmes, para chamar nossa atenção, por uma questão lúdica, eles mostram como se isso tivesse ocorrido, tá? Mas isso nunca ocorreu. Por hoje é só, galerinha. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os primeiros habitantes da América, ok? Então, espero vocês na próxima atividade.